Ficou vermelhinho. Legal, obrigado. Então, nessa aula, basicamente, 2 momentos. O primeiro momento, tentando encontrar um modelo teórico que sustente a ideia daquilo que a gente chama, que eu chamo, ou que todos chamam, de verossimilhança, né? Existe uma realidade dentro desse universo poético, uma realidade que não necessariamente seja biográfica, mas existe uma realidade. E essa realidade ela está decalcada em alguma coisa que acontece nessa sociedade. Então, essa é a primeira coisa. Em Propércio, me parece que esta questão ela é muito mais sensível do que, por exemplo, em Ovídio. Em Ovídio, esse decalque, ainda que ele exista, ele é mais filtrado. Não sei se por conta, inclusive, da própria temporalidade, né? Um ser posterior ao outro poderia determinar um afrouxamento dessas características. Esse decalque que aparece pela primeira vez, quero crer, em Catulo. Isso é sem dúvida, né? As personagens que vão desfiladas dentro do livro de Catulo são personagens muito interessantes que se repetem, inclusive. Então, vão aparecendo interlocutores poéticos dentro da obra de Catulo que perpassa os 3 momentos da obra, né? Tanto a parte polimétrica, quanto a parte dos exâmetros, dos longos poemas, os chamados Carmina Docta, quanto da parte elegíaca, então, que é a terceira parte. E eles vão se repetindo, eles vão interagindo, e essa é uma estrutura muito interessante que acontece no Propércio, não só, mas principalmente no primeiro livro. O primeiro livro ele tem uma estrutura, e isso a gente vai ver na próxima aula, uma estrutura muito, muito bem arquitetada. Ele não é, assim, aleatório. Ele tem uma estrutura que comporta uma observação, e essa estrutura ela está fundamentalmente baseada naquele interlocutor que ele escolhe para dialogar dentro dos seus poemas, né? Nesse sentido, e a gente vai ver quais são exatamente hoje, nesse primeiro livro, a gente, além disso, a gente tem 2 moldes. Vamos chamar assim, moldes. Você tem o molde do homem, do jovem e da jovem. Quer dizer, o livro de elegia, o livro 1, assim como já aparecia também em Catulo, ele está decalcado principalmente nesse par amoroso. E esse par amoroso, ele age de uma determinada forma que é facilmente reconhecível por aqueles que leem, né? Então, mas que jovem seria esse, né? Seria um jovem, basicamente, de vida, vamos chamar assim, um eufemismo, né? Assim, jovem com vida irregular, como se houvesse uma regularidade, né? Isso é muito esquisito de falar, mas uma vida irregular moralmente pautada. Então, você tem um rapaz e uma moça que agem em desacordo a uma moralidade, a um mos maiorum, né, que é o conjunto de costumes morais da República Romana, a austeridade, a constância, a indústria, ou seja, são elementos que mapeiam a vida civil e que deveriam ser os exemplos de conduta do cidadão e da cidadã romana, né? Ou seja, o decalque dessa zona de moralidade, né, que é reconhecível por todos, deveria ser isso que apareceria nos poemas, mas é justamente o seu oposto que aparece, né? Então, esses rapazes, essas moças, estão submetidos não a esta vida civil, não a esta vida cidadã, não a esta vida política da urbs, mas sim a um ambiente pouco familiar, né,
de conduta devassa, licenciosa e ou luxuriosa. Ou seja, eles estão nesse campo, né? Nesse campo. Na verdade, acontece que isso já tinha aparecido, esse tipo de jovem, já tinha aparecido, por exemplo, na comédia, na comédia romana. Estou falando aqui de Plauto, estou falando aqui de Terêncio, né? Esses dois poetas cômicos romanos, que são divertidíssimos, né? Eles estão filiados a uma comédia grega chamada Comédia Nova, né? Cujo o expoente que mais nos restou, né, é o Menandro, né? E aí, nessa comédia nova, é uma comédia baseada justamente no tipo. E o que é o tipo? O tipo é uma figura que pode ser observada mais de uma vez. Ou seja, como se fosse um modelo de conduta. Então, ele chega lá e fala assim, aparece lá uma personagem, a personagem é o avarento. Vai aparecer lá o velho mulherengo, vai aparecer o falastrão, e esse modelo são modelos de conduta que, independentemente de qual seja o enredo, o mitos, né, dessa comédia, ele aparece e funciona da mesma forma, mesmo que tenha um nome diferente. Então, quando você fala que a personagem é uma personagem típica, ela segue padrões de comportamento absolutamente previsíveis. Então, você sabe, a partir de uma determinada fala dessa personagem, você sabe qual é como é a sua ação. Ela tem, então, a partir do seu próprio ethos, ele é um ethos que não é só próprio dele, é próprio de outros também. Então, essa repetição determinaria um tipo de ação. Uma ação que geralmente é pautada pelos caracteres, né, os caracteres de Teofrasto, né, que é um aluno do Aristóteles que vai escrever a respeito dos tipos, né, dos tipos cômicos, né, que é um livro muito divertido, né? Eu posso até colocar depois para vocês, para que vocês tenham esse... Então, ele vai dando cada um dos tipos, a mulher adúltera, o homem, o mulherengo, o falastrão, enfim, o atrapalhado. Então, isso tudo vai ser repetido, inclusive, depois, no teatro cômico já do Renascimento, né? Vocês vão ver isso em Molière, vão ver isso em outros autores, que são aquelas comédias de erros, né? Comédias de erros. Pois bem, então, já na comédia, a gente já assistia o avesso de uma forma de agir que fosse civil, né? Porque as ações as ações cômicas, elas invariavelmente celebram o vício e não a virtude. Porque se fosse virtude, não seria cômico. O cômico, ele é cômico justamente por salientar aquilo que é fora do padrão, aquilo que é risível, aquilo que é ridículo, né? Essas risível e ridículo são as componentes, né, de uma ação cômica. Então, essa aproximação com o homem elegíaco ou com a mulher elegíaca poderia ter vindo a partir, sim, dessa relação com a comédia que antecede esses poetas augustanos, esses poetas da época de Augusto. Então, eles não são pessoas que têm boni mores, ou seja, bons costumes. Eles são ao contrário. Eles estão ligados à liberalidade, à licenciosidade, que nessa época são chamadas, viu, Maria Cristina? São chamadas de licenciosidades gregas, tá certo? Então, agir à moda grega é justamente cair na putaria. Essa é a ideia, tá? Então, é a maneira grega de ser, né? E isso do ponto de vista literário, e não é de outra forma que esses
personagens cômicos, eles são personagens sempre gregos. Os nomes dos personagens da comédia nova latina são todos nomes gregos, né? Que falam em latim. Né? Então, na verdade, eles passam, a partir dessas peças cômicas, um modo de vida, né? Modus vitae, né? Uma maneira de ser. E isso a gente também vai encontrar em outros dois poetas, né? Um satírico, que é Lucílio, e Catulo também, né? E alguns outros contemporâneos. Pois bem, é justamente nesse tipo de decalque da realidade, que pode parecer estereotipado, e é estereotipado, é um estereótipo de pessoas, né? É um estereótipo de pessoas que a gente tem de filtrar. Não pode ir acreditando de cara que está acontecendo, porque não é isso que acontece. E eles se pautam por dois tipos de ação, né? Primeiro, a inércia. Inércia. E a segunda, a nikitia, né? Ou seja, eles não fazem nada, ou seja, eles não têm nenhum tipo de preocupação com relação aos seus deveres civis, não trabalham, assim, não aparece essa questão que é o mundo do trabalho, porque, primeiro, não trabalham mesmo, e, em segundo lugar, eles têm um outro trabalho a fazer, que é viver na Nikitia, que eu já falei dela para vocês, que é justamente uma ação devassa, né? Uma ação devassa. E isso vai aparecer, a gente vai ver mais para frente, vai aparecer sistematicamente. Então, para reconhecer o tipo de perfil dessa personagem, vamos dizer, o ego elegíaco e a puella, né? O ego elegíaco e a puella, lembrando que o ego elegíaco confunde-se com o próprio poeta, o Propércio, em um determinado momento, e a gente vai ver, ele vai falar ego Propertius, né? Ele vai falar que ele é ele mesmo. E aí você, obviamente, não vai acreditar, assim como você não acredita em relação ao Catulo, né? É uma persona poética, e isso vocês estão carecas de saber, desde pelo menos como chama? Autopsicografia do Pessoa, tá certo? Esse é o padrãozão básico desses latinos. Pois bem, a outra coisa que acontece é justamente uma naturalização da prostituição. E isso tem uma questão que é importante. A naturalização da prostituição significa dizer, basicamente, que na história romana você já tem um mito da loba, tá certo ou não? Por favor. É óbvio que os romanos, e aí me parece que eles não são tão, digamos, inocentes, né? Eles não acreditam que realmente foi uma loba, assim, não é a história do Mowgli, né? Por favor. Não dá pé, né? É bonitinho, tal, o Balu, mas não dá para você acreditar, e nem eles acreditariam, que essa loba ela não fosse uma loba. É uma loba donde a palavra lupanar, né? É onde a loba alimenta, né? Bom, o tipo de alimento que ela dá também não vem ao caso. Mas é justamente, então, que existe essa naturalização da prostituição. Então, a nossa moralidade aqui, pelo amor de Deus, não dá nem para começar a colocar junto, porque aqui a gente está numa vibe
judaico-cristã, né, que já, em certa medida, o negócio é apedrejar, não é? Então, é outro papo. É outro papo. Então, há esta naturalização, né? E, nesse sentido, tem uma historiadora francesa, que eu acho ela uma delícia tem uma delícia de texto, que é a Catherine Salé, né? Catherine Salé, e ela teve um livro até publicado no Brasil, isso na década de 80, chamado Nos Submundos da Antiguidade. E ela vai trabalhar a questão do submundo, do bas-fond, né? Na verdade é Le bas-fond de l'Antiquité, né? Esse texto ele é muito interessante, porque ele vai tratar justamente desse tipo de vida, digamos assim, do submundo na sociedade grega e na sociedade romana. Então, é muito interessante, e é ela que vai dar essas dicas. Isso não é meu, isso é dela. Tá? Então, a gente tem aí essa componente também importante dentro desta ordem social. Por quê? Porque, sistematicamente, o que vai aparecer é que esta mulher ela é prostituída. Se não prostituída do ponto de vista profissional, de atividade profissional, venal, né? Receber para prestar serviço sexual, se não é isso, é como se fosse. Cíntia, vai dizer o Propércio, você se vendeu por presentes. Ele fala literalmente. Então, é assim, ainda que tenham sido presentes e não dinheiro, ao dizer ou fazer esse tipo de comparação, ele está associando Cíntia, sim, a uma prostituta. Né? Bem, os romanos viam... Professor, eu tenho uma pergunta. Por favor. Desculpa atrapalhar. Não. Essa questão dessas mulheres que estavam nesse campo da prostituição, existe essa separação como, assim, existe mais ou menos no mundo grego de uma retaira, de uma cortesã e uma porné, de uma prostituta, ou não? É tudo a mesma coisa? Eu acho que não tem essa sutileza, tá? Não tem essa sutileza. Mas, assim, elas estão muito mais para cortesãs do que para uma Thaís ou por uma Laís, ou pra, entendeu? Não, que são arquetípicas das meretrizes. Veja bem, mas isso também não significa, né, que não vai haver matizes. Vai, né, vai haver. Ou seja, digamos assim, se a gente pensasse em esporte, né, assim, um é esporte profissional, o outro é esporte amador, né, mais ou menos isso. Essa é a ideia. Mas é isso, né, uma maneira de ser que é aceita, em certa medida, não dentro da sociedade, mas dentro de um espectro etário. É muito interessante isso. Você pode agir dessa forma para aprender. Isso faz parte do seu aprendizado civil. Né? O Cícero vai dizer, né, o seguinte, eu cito aqui o Delfiques, né? Ele é assim, se quisermos saber o que é a dignidade e a excelência na natureza, entendamos que é torpe ceder à luxúria e viver no luxo e na languidez, e que é honesto viver com parcimônia, continência, austeridade, frugalidade. Isso é uma concepção moral do Cícero. Entretanto, o mesmo Cícero, né, não, o mesmo Cícero, entretanto, não, e Cícero corrobora isso também. Por exemplo, quando ele vai falar a respeito dos hábitos de Catilina, né, nas Catilinárias de Cícero, ele vai falar que o Catilina é um cara que cai na noite, que tem desvios de caráter porque não agem de acordo com os costumes adequados à idade dele,
ele é uma pessoa que já tem uma certa idade, ele não pode agir assim, ele tem que agir de acordo com aquilo que os romanos esperam de um cidadão romano, né? Bom, diante disso, né, a gente vai pensar, mas gozado, se Cícero defende isso e usa numa invectiva contra Catilina, então, o que são esses meninos da Inércia e da Nequítia que aparecem nessa elegia? Eu vou dizer, né? Eu digo isso, mas não digo sozinho. Tem um estudioso chamado Trevor Fear, que vai falar justamente dessas personagens masculinas, e ele vai dizer o seguinte, que esses rapazes, eles estão no seu tirocinium adolescentiae, aprendizado de adolescência. Isso vai aparecer também em Sêneca, né? Quando ele fala em vacatio adolescentiae, né? A diversão de juventude. Essa vacatio, ela tem o mesmo papel semântico daquela inércia que eu coloquei lá, a inércia. Assim, a disposição absoluta a se divertir. É do jovem romano, portanto, no seu período de adolescência, cair na putaria. E é essa a figura sobre a qual está decalcada essa poesia e esta forma masculina de ser. Para vocês terem ideia, de novo, Cícero, num discurso dele chamado A Favor de Célio, né, uma defesa, é um discurso de defesa, né, ele irá tentar inocentar um crime de Célio, né, que ele cometeu, com base nesses deslizes da idade. Né? É um deslize da idade. Perfugia aetatis, ou seja, uma escapadela que é conveniente ao homem daquela idade. Quero lembrar também que o adolescens não é o nosso adolescente, aquela idade que separa a juventude da infância. Para eles, não. Vocês têm que imaginar que esses caras, na sua grande maioria, viviam 30 anos. Né? A gente imagina. Então, quando o cara chega a 60, 80 lá, os caras são já assim, os caras, porque geralmente morrem muito cedo. Né? A gente tem que entender que isso é assim. Vai acontecer isso, pelo menos até o século XIX, vai estar continuando morrendo cedo. Quer dizer, a mudança desse padrão de morte vai acontecer muito só modernamente. Né? E ele vai dizer o seguinte, essa adolescência, então, é a idade que separa a juventude da maturidade. Então, é aquele cara que está com 20 anos, 18 anos, 17 anos. Esses caras são da pá virada, né? Principalmente porque são patrícios, são plebeus e são equestres. Ou seja, as três categorias, três ordens sociais que, de modo mais amplo para o termo nobreza, eles são da nobreza. Uma nobreza que é a nobilitas romana, que é diferente. E isso, no Império, a nobilitas envolve essas três ordens, coisa que não acontecia no começo da República. A nobreza era a aristocracia, era uma elite específica, uma elite de sangue, né? Como, por exemplo, Júlio César. Isso eu já falei para vocês. Ou o próprio Augusto, né? Que tem essa nobreza de sangue. Perfeito. Nessa defesa do Célio, ele vai dizer justamente isso. Olha, ele cometeu esse crime porque ele estava, na verdade, se não me engano, ele estava
no lugar que só tinha mulheres, ele estava vestido de mulheres para observar as mulheres numa circunstância própria delas. Tá certo? E ele, aí, ele vai falar o seguinte, e com um agravante, que ele estava encantado pelas libídines, pelas licenciosidades da Meretrix, Cláudia Metelli. Cláudia Metelli. A Cláudia Metelli, só uma curiosidade, dizem, né, que era a lésbia, tá certo? Então, há a lésbia do Catulo, era essa Cláudia Metelli, tá? Então, o irmão era Cláudio Metelli. Eles tinham uma coisa com o nome, né, que é curioso, porque eles têm o mesmo nome, homem e mulher, né? Eu acho incrível isso, fantástico. Os irmãos iguais, né? Então, era justamente essa mulher terrível, essa Cláudia, que, de certa forma, o encantou com as suas licenciosidades e o convenceu a entrar nessa. Pois bem, então esse demimonde, esse submundo, né, vai aparecer também novamente em Cícero nas suas cartas. Ele vai falar de uma mulher chamada Volúmnia Citéride, que era uma atriz. E essa atriz ela foi amante do Marco Antônio. Portanto, o Marco Antônio, inclusive, novamente, Cícero, vocês me desculpem, eu estou abusando das referências, mas isso está tudo no texto também. Assim, só para que fique mais fácil. Ele vai falar justamente, para falar mal do Marco Antônio, ele tem um conjunto de discursos contra Marco Antônio, o Cícero. São chamadas as filípicas, né? As filípicas. Então, ele vai falar mal do Marco Antônio e vai falar que uma das coisas terríveis de Marco Antônio foi ter um caso com a Volúmnia, que era uma pessoa terrível, né? Só que era uma terrível encantadora, né? Uma terrível mulher encantadora, por quê? Porque ela era licenciosa, era uma atriz. Então, você vê que a coisa da atriz passou durante muito tempo. Fala assim, até no Brasil, recentemente, mas é uma atriz. Começo do século XX. É gente, assim, circo, atriz, é quase que puta. Todo mundo sabe. Né? Porque trata da diversão. E entre as coisas divertidas aparecem, então, esse tipo de ação. Essa Volúmnia, então, ela era uma atriz, cantava, dançava, declamava, ela era tudo. E bonita, maravilhosa. E, então, ele também vai falar mal dessa mulher, dizendo que era esse tipo de mulher que andava com esse tipo de rapaz. Então, juntava a fome com a vontade de comer, né? Então, nós teríamos aí esse tipo de atitude, né? Então, o que a gente pode dizer do rapaz, é um jovem rapaz, você vai ver que os elegíacos, quando eles amadurecem, eles param de escrever esse tipo de elegia, vão escrever, por exemplo, o Propércio vai escrever elegia etiológica, no livro 4º ou 5º, né? Vai tratar de outras coisas que não são tão divertidas, né? O Ovídio vai para o lado da tristeza, os Tristia, e as cartas do Ponto, ainda que são coisas do exílio e tudo mais. Pois bem. Mas, professor, fale. Isso se dava por ser considerado uma arte menor ou não tem nada a ver? Veja, esse conceito de arte menor, eu acho que também não cabe. Sabe por quê? Porque, na verdade, você vai encontrar poetas como, por exemplo, Horácio, que é um poeta dito maior, escrevendo epodos, que são o máximo da baixaria possível. Tá certo? Você vai encontrar Propércio,
que fala dessa baixaria toda, mas também vai escrever coisa etiológica. Há quem diga que há textos priápicos, né, sobre Priapo. Vocês conhecem essa divindade fantástica, que é o deus das hortas e dos jardins, né? Tem a tese de doutorado do João Ângelo, que lhe traduz toda a Priapeia grega e latina. E o nome do livro, eu acho o máximo, que foi dado pelo Hansen. Tá? Então, eu tenho que lembrar isso, porque era Falo no Jardim, é o nome do livro. Ele, assim, e esse é o Deus e é a poesia, tá certo? Então, o Hansen falou, tira o O. Era o Falo no Jardim, então eu só tratava de uma coisa. Ele falou, não, tira o O. Falo no jardim porque é poesia. Você está falando no jardim. O teu Deus do jardim está falando a partir daqueles poemas. Pô, ficou bárbaro, né? Sensacional. E muito legal, muito divertido. Vastíssimo em figuras bem interessantes. Teve, na defesa do João Ângelo, de livre docência, ele sorteou o ponto Priapeia. Aí ele foi dar aula, ele trouxe um pinto desse tamanho e colocou em cima da mesa. Fantástico, um falo lindíssimo. Tem falo com rosto, tem falo com asinhas, né? Tem uma cidade em Portugal, que Caldas de Coroa, que a coisa lá é só fazer caralhinhos. Né? Então, toda a cidade inteira é cheia de pinto, cara. É impressionante. Falam também que... Olha o brochinho bonitinho. Falam que até hoje na Grécia eles deixam umas portas, né, para atrair coisas boas, enfim. Exatamente, não assusta. E tem de todo o tamanho. Esse aqui é brochinho, para você botar preso e ir com o seu pintinho pendurado. Bom, deixa lá. Enfim, eu não sei do que eu estava falando. Da baixaria. Então, há poemas priápicos, que são baixos, tá? E é interessante que são baixos e são divinos, né? É mais interessante. É um Deus menor, é um Deus que, na verdade, o significado é: se você invadir o meu jardim, ou o meu porto, ele também é dos portos, né? Ou o meu porto, ou o meu jardim, ou a minha horta, aquilo que eu sou capaz de fazer, eu vou fazer. Leiam da forma que vocês quiserem, tá certo? Então, assim, toda a minha ira voltará contra vocês. E tem coisas, tem campainhas, tem coisas assim incríveis, né? Bom, então, Virgílio teria escrito também. Virgílio, um poeta absolutamente da poesia idílica, da poesia bucólica, da poesia didática, da poesia épica, teria escrito também poemas baixos. Então, não há a possibilidade deles entenderem que a arte, por tratar de assunto baixo, deixa de ser arte. E, portanto, não existe arte elevada no sentido nosso, moderno, ou arte menor no nosso sentido. Arte é arte. Agora, você vai ter gênero elevado e vai ter gênero baixo, e vai ter gênero médio. Mas aí é a utilização dos seus recursos de elocução que você vai trabalhar em nome do gênero que é elevado, baixo ou médio. Então, é mais ou menos isso. E eles não vão deixar de escrever isso. Eu acho que eles deixam de escrever justamente porque eles falam assim, pô, já passei da época, vai ficar uma coisa até sem sentido, né, nesse ponto de vista. Pois bem, não é. A minha mulher me mandou uma cola. Falei, a elegia, então, é da idade? Ela perguntou para mim, então ela fica assistindo a minha aula. Então, assim, é da idade. Então, ela tem uma característica, ela tem um espectro etário. E é um espectro da moçada, né? Da moçada. É essa a coisa. Bom, voltando às moças, eu termino falando a respeito das moças. Então, a gente vai ter, bom,
Clódia, Volúmnia. Vamos ter também uma que é muito, muito legal também, que é a Semprônia, que aparece em Salustio, ela é do grupo do Catilina. Ela é do grupo do Catilina. E ela age, como diz ele mesmo, o Salustio, ela age como se fosse um homem. Ela não poderia... Esse povo era muito bobo mesmo. E assim, ela age como se fosse um homem e faz coisas que não seriam adequadas a ela. Né? Então, é mais ou menos diante disso que aparece, por exemplo, vou dar um trechinho do Horácio 3, 6, 17 a 28. Diz o Horácio, me perdoem a tradução: tempos fecundos de males antes sujaram as uniões, depois as casas e as famílias. Vinda de tal fonte, a ruína fluiu sobre a pátria e as gentes. Agora, notem bem, uma virgem se alegra, precoce, de ser esperta em danças jônicas, à moda grega, portanto, as danças jônicas, e se modela a essas artes. E ainda, novinha, se aplica ao sexo louco. Isso foi minha tradução, tá? Sexo louco foi por minha conta. Ao sexo louco. Sem demora, procura jovenzinhos, mais tesos, entre os vinhos do marido, e não elege a quem assodado lhe dará gozos. Ou seja, se for para ser rápido, ela não quer. Tá certo? Gozos proibidos no escuro, mas surge bem à vista, mandada, não sem que o corno saiba, chamando-a o mercador ou o piloto espanhol, comprador contumaz de putarias. Isso é uma ode, tá certo? Então, quer dizer, dentro daquilo que você estava... Ode de Horácio. Essas eram aquelas odes que durante o século XV para frente, até o século XX, tinha as odes de Horácio ad usum Delphini, para uso do menino. Né? Essas estavam fora. Essas apareciam 3 pontinhos. Tá? Legal. Então, é essa mulher e é esses rapazes. Os rapazes que, então, dentro da poesia elevada da ode, aparece aí um quê elegíaco, né? Um quê elegíaco da Virgem libertina, né? De uma virgem libertina. É curioso isso. Virgem por conta da idade, né? Então não é virgem, né? Senão não caía na puta. E não seria casada também. Então, quer dizer, é pela idade mesmo, né? Legal. Bom, então a gente está aí diante desse quadro, e é esse quadro que nós iremos encontrar no Propércio. O que se junta aí, então, que é fundamental para nós, dentro da leitura que nós iremos fazer do Propércio, é justamente conseguir mapear esses jovens. E, nesse sentido, se vocês estão com o handout aí, e eu espero que sim, se não tiverem, eu espero vocês pegarem, porque está no Moodle, é que nós iremos encontrar interlocutores dentro do livro 1. Fala um pouco dessa estrutura do livro 1, tá? Prestem atenção que isso é importante. Você vai ter alguns interlocutores dentro do livro 1. Alguns deles se repetem. O primeiro é Tulo. Tulo, se eu não me engano, na minha parte aparece 3 vezes. Mas uma coisa é certa, ele aparece no primeiro e no último. Então ele abre e fecha. Tulo, então, é uma personagem a quem o poeta se dirige, porque ele é o financiador dessa poesia. Ele é um magistrado que está financiando essa obra.
Então, ele aparece como homenageado. No livro 2 não vai ser mais Tulo e vai ser o Mecenas. O Mecenas que todo mundo conhece, né? Mecenas, todo mundo sabe. Então, Tulo aparecerá no poema 1 e no último poema, que é o 22. Então, ele tem lá o seu espaço garantido e tem mais uma ode, mais uma elegia no meio, que eu não vou me lembrar, mas vai aparecer aqui, eu já digo. Pois bem, o segundo interlocutor que aparece é Cíntia, que percorre grande parte, a maioria absoluta, o ego elegíaco falando com a amada. Nesse sentido, ela já aparece na primeira posição do primeiro poema, vocês estão lembrados, que está lá, né? Cíntia, a primeira que com seus olhinhos me capturou, né? Infeliz, eu nunca antes tocado, contaminado por nenhum dos cupidos, né? Então, Cíntia aparece na primeira posição, Quíntia. Ela é a primeira palavra, mas ela não é dedicada, esse poema não é dedicado a ela, é dedicado ao Tulo, que é o interlocutor dele. Isso a gente já leu esse poema, é só vocês reverem, tá? Pois bem, e Cíntia vai aparecer logo também, vai aparecer logo no segundo poema, que é onde vai haver a descrição de Cíntia, que é belíssima, onde vai aparecer aquela mesma imagem que apareceu no vídeo da última aula, que era a imagem da seminudez, né? Da seminudez. Então, na verdade, Cíntia começa o livro seminua, para depois ir se desvendando, se desvelando no decurso do livro 1. A importância da figura de Cíntia é tanta que esse desvelamento, por assim dizer, dessa persona, ela deu nome aos manuscritos do Propércio. Aparecia como título do livro 1, Cíntia. Estava no frontispício do volume. Né? Então, é conhecido como livro de Cíntia, ou simplesmente um monobíblios. Daí, nós teremos a imagem de Pôntico, né? Eu já falei a respeito disso, mas hoje a gente vai ler o poema. Eu falei até de um verso de Pôntico, de um dos poemas apôntico, que é o poema 1,7 e o outro 1,9, tá certo? São poemas importantes, por quê? Porque nesses dois poemas você tem a recusatio da épica. Né? Eu não vou fazer poesia épica como você faz. Você continue fazendo épica e jamais você será capaz de fazer poesia elegíaca, porque quem faz elegia não faz épica e quem faz épica não faz elegia, o que é uma mentira. Por que é uma mentira? Porque esta rivalidade poética que está sendo criada por Propércio é uma rivalidade poética que também, ou melhor, uma rivalidade amorosa, é poética e amorosa, perdão. Então, o Pôntico, ele é poeta, mas ele quer pegar a Cíntia também. Então, ele é rival amoroso e êmulo poético. Então, Pôntico é uma figura importante, e vocês vão ver que há mais dois. Por quê? Porque ele representa a poesia épica. Então, ele está mostrando, e, por favor, vocês sabem muito bem que o dístico elegíaco deriva, já vimos isso, da poesia hexamétrica. E, portanto, ele é o rival poético, porque está trabalhando com outro gênero que não é o elegíaco, e também se manifesta a fim de Cíntia. Então, ele quer usar a Cíntia na sua poesia e transar com a Cíntia também. Né? Aqui, o poeta irá, assim, digamos, desancá-lo. E esse dado é um dado interessante, porque ao desancar o Pôntico, ao vituperar o Pôntico, ele não usa nem a épica e nem a elegia, porque se ele está vituperando, então ele está usando o epodo. Não sei se vocês estão entendendo. Então, quer dizer, há uma mescla genérica, novamente, a gente já viu isso em Ovídio, da poesia
da poesia elegíaca e a poesia iâmbica, ou jâmbica, ou epódica, né? Então, esse seria o primeiro rival. Há quem defenda que esse poeta existiu. Tenho certeza que não. Assim, certeza. Depois eu explico por que eu tenho certeza. Assim, é uma certeza que é importante. O segundo personagem que vai aparecer dentro dessa estrutura desse livro é o personagem... Bom, falei do Tulo, e aqui apareceu. Tulo aparece na 1.1, na 1.6, na 1.14 e na 1.22. Ou seja, ela aparece bem, aparece 4 vezes. E o outro é Galo, que vai aparecer. O Galo aparece em 5, 10, 13, 20 e 21. Tá? Então, quem é Galo? Já vimos. Cornélio Galo. Mas também há uma questão aí que envolve esse problema, que ainda vou falar hoje para vocês. E, por último, o poeta Basso. Basso, que aparece na elegia 1.4. Tá certo? Na elegia 1.4 aparece Basso e é isso, na 1.4. E o Basso, já falei, acho. Se já falei, perdoe, porque eu sou gagá. Mas vou falar do Pôntico e do Basso novamente. Pôntico vem da palavra pontos. Pontos é mar. Há uma imagem kalimaquiana dizendo que a poesia épica é como se fosse o mar. É como se fosse um oceano. Pela sua grandiosidade, pela sua grande eloquência, pela sua força. Ou seja, uma metáfora de poesia épica. E pôntico seria um adjetivo relativo ao pontos. Né? Então, o que seria um pôntico, um poeta épico nos moldes dentro da ideia helenística, por exemplo. Né? Perfeito. Então, seria um poeta. O Eltzlin, eu não vou me lembrar o sobrenome, mas eu pego aqui num minuto, não custa nada. Não vai aparecer, não pus o nome primeiro, que droga. Só botei. Ou é Peter Eltzlin, Heslin, né? Mas acho que é Peter Eltzlin. Ele era professor da Open University, depois acho que ele foi para Duke. Bom, enfim, não vou... Acho que é isso. Bom, e ele vai dizer o seguinte, que Pôntico é um pseudônimo. E ele vai tentar comprovar que esse Pôntico é Virgílio, que é o grande poeta épico da época, sem querer fazer um trocadilho, mas já fazendo. Então, e aí vem o segundo, que é Basso, B-A-S-S-O. A palavra bassus aparece no latim arcaico e reaparece no latim tardio, já quase lá no romance, se vocês estão sabendo, né? Quer dizer, já no latim super vulgar, ele reaparece e vai dar origem à palavra bas, em francês, certo? Baixo, barro, baixo, ou seja, é a mesma palavra. E esse poeta que chama baixo é por conta da altura? Não, é porque ele é um poeta iâmbico, ele é um poeta jâmbico. Então, ele vai conversar com esse poeta jâmbico, que também quer transar com Cíntia. E vai desancá-lo também. Tá certo ou não? Então, é o outro que aparece. E Galo, que é o poeta elegíaco. Então, o livro está sustentado em 3 poetas, cada um dos quais representando um gênero.
E esses poetas, eles irão, digamos, emoldurar o livro. Então, abre e fecha com Tulo, aparece Tulo no meio, em 2 outros poemas, e essas seçõezinhas, elas serão absolutamente, digamos, simétricas. Então, existe uma motivação para a posição em que o poeta coloca os poemas dentro do livro. Mais uma outra questão que é importante dizer a respeito do livro 1 do Propércio. No livro 1, ele vai também, além disso, vai falar com uma coisa que é muito interessante. Ele vai ter outras 2 interlocutores que são interessantíssimos. Ele vai ter um diálogo com a porta. Falar com a porta é sensacional, né? Assim, é como se você fosse falar assim, com a impossibilidade. É falar com aquilo que não há. Porque ele fala com a porta daquilo que a porta esconde. Tá? E vai ter um outro poema que ele fala com quem? Só com Roma. Então, o interlocutor dele é a Roma inteira. Então, esse conjunto de interlocutores, eles irão construir uma estrutura, digamos, absolutamente singular, própria. Essa ideia é de um outro professor, que eu gosto de citar, porque senão vocês vão achar que a tese é minha, e não é. É de um professor chamado King, agora John King, acho que é isso. Tá? E eu vou, depois tá na bibliografia desse artigo que eu fiz. Tá? E está em outro também, que eu esqueci de pôr, mas eu acho que eu já falei para vocês. É um artigo que saiu em 2016, saiu na revista Faus. Tá? Chama-se O Galo de Propércio. Ficou engraçado isso, né? O nome ficou divertido. O Galo de Propércio, revista Faus, 2016. E eu vou explicar aqui. Aí aparece, primeiro, a estrutura, como funciona essa estrutura do livro. Tá? Se você quiser saber mais, porque isso aqui é aula de pós-graduação, cara. A gente ia ficar parado aqui 3 aulas para discutir isso aí. E, obrigado. E também existe um outro dado. Eu tinha falado há pouco que as pessoas achavam que esses caras eram poetas mesmo. Outros achavam que o Galo não era. É curioso. Então, a crítica romântica do século XIX vai dizer, não, Pôntico existiu, era um poeta cuja obra foi perdida e ele era um poeta épico. Bacana. Dizer isso, para mim, não significa nada, porque ele vai falar que mais vale o verso de Minermo ao verso de Homero. Vocês estão lembrados disso. Eu já disse isso aqui. Então, ele vai estar falando mal da épica. Então, esse cara só pode ser um poeta épico. Ele fala, você continua compondo aquilo que você veio para fazer. Depois, vocês têm também que vai aparecer esse baixo, e esse baixo vão dizer, não, é um poeta jânico, que também perdeu sua obra. É por isso que o Wellesley ficou louco da vida. Como ele está dizendo isso? Ele vai dar lá uma série de argumentos interessantíssimos, porque ele encontra vestígios nos outros poetas de recepção da elegia por eles. Entendeu? Então, é um belíssimo artigo também. E deixa eu ver se está nesse daqui também, se não tiver, tá. Chama-se Pseudônimos metapoéticos em Horácio, Propércio e Ovídio. Desculpe, não era Virgílio, era Ovídio. Tá? Então é isso. Saiu na Journal of Roman Studies. Esse não tem acesso aberto, mas eu coloco para vocês. Tá? Então é uma tristeza, né? Porque é uma fortuna cada um, né? Isso que dá mais raiva ainda. Se o cara vendesse baratinho um artigo,
Um artigo é 30 euros. Um artigo. É uma loucura. Por isso tem que usar os russos. Tem nos russos. Pode colocar. Lá no menu dos russos aparece lá, article. Clica lá, põe isso, vai aparecer. Aparece tudo. Eles piratearam tudo. Tudo. Então, é bem feito. Vai cobrar caro, tem que dançar. Se fosse parcimonioso, né? Cobrasse lá R$1, sacanagem. Cobra R$1, pô. Eu não ganho nada com os meus. Vamos lá. Então, é assim. Onde eu estava? Alguém me lembra? Às vezes eu me perco. Você estava falando sobre a questão se esses poetas existiram ou não, essa discussão. Então, assim, para dois eles falam não existe. E para aquele que existe, ele fala que não é. Vai entender uma coisa dessa. Eu fiquei encanado com isso, mas me deu uma encanação. Eu falei, mas não é possível. Onde surgiu o mito, né? Então, pelo amor de Deus, hein? Não me leve a mal também. Então, assim, onde surgiu esse mito? Porque só pode ser um mito. E não teve outra. Nesse artigo do Galo, eu fui atrás de saber das edições. Quando aparece a discussão de quem é quem? Por quê? Nas edições do século XV, Schlesinger, se não me engano, vai aparecendo Passerat, vai aparecer um monte. Tem lá, então eu peguei século XV, século XVI, século XVII, século XVIII. Nenhuma edição desses períodos, desses séculos, e eu fui em todas, absolutamente todas. Então, eu fico tranquilo. São edições comentadas, elas vêm com notas. Em nenhuma delas eles estão preocupados para dizer quem é quem, porque para eles já era óbvio o que era. Então, no século XV, no século XVI, no século XVII e no XVIII, eles não estão nem aí para o nome. Eles pegaram a sacada do cara, eles leram o cara e falaram, mas é óbvio que é alguém que faz poesia épica, que é alguém que faz... Mas precisa dizer quem? Não, e nem o Galo, ele fala. Vai aparecer essa distinção numa edição do século XIX. E a partir daí, todas as edições do Propércio, sem falta, até meados dos 90, todas vão repetir o mesmo mito, falando que não, esse cara é um poeta jâmbico, esse cara é um poeta tal. Aí eu falo assim, olha, primeiro, tudo bem, concordo que ele seja um poeta jâmbico, mas que ele existiu, duvido. Segundo lugar, nesse que vocês dizem que não é, tudo me leva a crer que é, porque ele vai pegar e trabalhar a poesia, o êmulo poético da poesia elegíaca, tanto do ponto de vista da tristeza, quanto da amatória, quanto também da relação entre a poesia elegíaca e o epigrama. Porque o último que ele fala com o Galo é um epigrama funerário. Poxa vida! Então vai me dizer que não é... Desenganei. E ainda tem corroboro, porque no 234 ele vai falar qual é o seu cânone, né? Qual é o seu... qual é a sua lista de poetas, e ele vai colocar o Galo. E não poderia ser de outra forma, afinal, é o primeiro do gênero, né? Nossa, estou falando demais hoje. E, então, essa estrutura de rivalidade, de metapoesia que acontece em Propércio, ela é característica desse livro. Então, esse livro, o livro que é o livro de estreia, ele denota, na minha opinião, uma demonstração de erudição. Essa demonstração de erudição ela aparece de outras formas também, né? A questão mítica. O mito em Propércio é um problema. É um problema por quê? Se você for comparar as versões que ele usa, na maior parte das vezes ele usa uma versão que é pouco usada ou que só ele usa. Então, ele, em certa medida, ou ele fala que ele tem acesso a um mitógrafo diferente daqueles que nos restaram, né? Então, estou pensando no Higino, estou pensando no
como chama o grego? Apolodoro da Sicília, é isso? Acho que é Apolodoro da Sicília, né? Então é isso. E vai pegar e falar assim, olha, eu tenho um outro mitógrafo que me dá o norte a respeito dos mitos. Essa é uma outra coisa que vocês devem ficar curiosos, mas sabiam eles todos os mitos mesmo? Lógico que não, né? Alguns você não tem jeito. A única pessoa que eu tenho certeza conhece todos os mitos tem nome e dá aula na USP. Todos. É irritante, chama-se Marcos Martins. Ele é um demônio. Primeiro porque ele tem uma memória que eu não entendo de onde vem. Né? Não entendo. Mas o Marcos é impressionante. Quem era um pouco parecido com ele era a professora Zélia. A professora Zélia, ela pegava putz, mas era um... Ele foi orientando dela, deve ter passado pela água, alguma coisa assim. E, agora, eu não tenho memória nenhuma, eu nem sei como eu sou professor, mas enfim. Então, essa utilização da ilustração mítica também, então, em certa medida, denota uma certa erudição que é esperada dele, principalmente porque a temática é erótica. Ou seja, você está fazendo um livro erótico, eu tenho que colocar algo, mas senão eu vou achar que é baixaria, tá certo? E não é erudição, é contato com a sua capacidade. E isso fica muito claro na minha cabeça também, quando a gente pega lá o poema 3.1. O poema 3.1 ele é importantíssimo porque ele vai falar da onde vem. Né? Ele pede permissão a Calímaco e vai pedir permissão a Filetas de Cós e a Calímaco de Cirene que ele penetre no seu bosque. Né? Então ele pede aos manes de Calímaco, vai ficar muito legal isso, porque os manes são divindades latinas, né? Manes de Calímaco e de Filetas de Cós. Né? Permitir vós, né, que eu penetre, adentre no seu bosque. Né? Ou seja, vou me embeber dessa poética, que é a poética calimaquiana, que é como o Propércio será conhecido, como o Calímaco romano. O Calímaco romano. Não só pela erótica, mas também pela parte que cabe na poesia etiológica e aí dialogando com as Aetiae, né, de Calímaco. Tá? Continuando. Então, vamos ver como que funciona essa poesia. Tem uma coisa nesse texto meu, desse metapoesia em Propércio, que eu acho sensacional, que é justamente aquele grafite que eu falei, que há em Pompeia, um grafite que é um verso do Propércio, que diz o seguinte: hoje a ira é recente, hoje é tempo de separação. Se a dor se for, crê, o amor tornará. Bonito, sim. Agora, o grafite, a letra, tudo é lindo. Depois dá uma olhada nisso, está na página 152. Bom, vamos agora à leitura de alguns poemas. Tá? Então, eu acho que não preciso ler novamente o poema 1, porque acho que lemos bem, e vamos lá. Enquanto, Pôntico, você canta Tebas de Cádmo, pô, já deu o toque, né? Você vai cantar Tebas de Cádmo, então já vai direto, né, para a questão da épica. E tristes batalhas da lide fratricida, e emula com Homero, o poeta, seja eu feliz. Que seus poemas tenham um suave fado. Ele faz uma brincadeira, porque falar que os teus
carnes tenham um fato molis. Molis é palavra, já vimos isso, que identifica a poesia elegíaca. Então, ele quer que a poesia épica dele tenha um fado suave, isso significa dizer que ele quer que ele dance, né? Tá certo? Porque o fado teria de ser grave. Tá? Legal. Eu, como de costume, ocupo-me com os meus amores. Citação, novamente, da ideia do livro de Cornélio Galo, chamado Amores. Então, ele está dando aí também a sua filiação genérica, porque pode ser os amores, os cupidinhos, tá certo? Entretanto, você nota que eles têm letra minúscula. Então, o editor, não sei qual foi a lição que ele seguiu, não colocou em maiúscula, mas tudo bem. A edição que eu uso é a do Fedeli, do Paulo Fedeli, lá professor na Universidade de Bari. Já velhinho. E uma simpatia. Viu? Velhinho, super simpático. Assim, escrevi uma vez, sabe quando dá na louca? Você está assim, lendo alguma coisa, você fala assim, sabe de uma coisa? Vou tirar dúvida. Só vou tirar dúvida. Não deu outra. Escrevi para o Fedeli e mandei a carta. Mandei a carta não, um e-mail. Deu 3 horas, o velhinho respondeu tudo. Tirou todas as dúvidas, foi todo super bonzinho, super... É aquele italiano boa gente, sabe o que é? Ou seja, todo italiano é boa gente, né? Não é mais ou menos assim? Você já olha para ele, você já dá risada, né? Para começar, né? Ir para a Itália é dar risada. Eu sentava no chão. Agora, o pior lugar para mais rir mesmo é em Nápoles, né? Nápoles só tem briga. Você só vê os caras gritando um com o outro. É uma coisa engraçada. Não sei o que tem lá naquela... Acho que é coisa do Vesúvio, né? Deve ser isso. O negócio dele é só soltar bomba. Bom, eu, como de costume, ocupo-me com os meus amores e procuro algo contra a minha cruel dona. Já vejam que no 7 ela já é dura, ela já é cruel, né? Duram domina. E mais acusativo é contra, hein? Tá? Vamos lá. Contra a minha dona. Cruel dona. Leva-me mais servir a dor do que ao dom, lamentando o momento da vez. Dessa atualidade. Então, vejam só como ela está sacaneando, ele começou a cantar o bolero dele. Né? Então, já está se sentindo que a coisa não está legal, que não tá dando pé para ele. Meu viver assim decorre. Esta é minha fama. Assim, quero que siga o nome de meu verso. Louve-me só por ter agradado a douta menina. Então, já apareceu Docta Puella, que é outro lugar comum importante, e essa Docta Puella nada mais é do que uma moça como Semprônia, como Clódia e como Volúmnia, fazendo agora a relação com aquelas mulheres. E lembre-se que essas mulheres históricas, né, elas são mulheres fortíssimas, historicamente fortes. Então, nesse sentido, nós temos aí a reprodução do decalque da verossimilhança necessária para que a gente crie o efeito, para que ele crie o efeito de fides, de fidedignidade do ponto de vista da imitação. Tá? Pôntico.
E tolerado, quer dizer, púntico, né? Louve-me só por ter agradado a adulta menina, púntico. E ter tolerado iníquas ameaças. Então ela chegava, falava assim para ele: olha, eu vou embora. Eu não vou abrir a porta hoje. Se você não me trouxer um presente, eu não cedo. Eu não vou cantar, eu não vou dançar, eu não vou me desnudar para você. E essas são as iníquas ameaças. Leia-me sempre depois disso, o amante deposto. Ou seja, ele é o poeta do cara que toma um corno. É essa a ideia, né? Deposto. Sejam-lhe úteis meus famosos males. A você também, se o menino feriu com o arco certo. E aí é o cupido. Com arco certo. Não que desejasse que meus deuses ferissem. Você, longe da guerra, infeliz, longe das fileiras, irá chorar, que jaz em silêncio sobre a eterna terra. Né? Você, longe da guerra, infeliz, longe das fileiras, irá chorar, que jaz em silêncio sobre a terra e terra. E irá desejar, em vão, compor suave verso. Olha lá, molem versum. Molis versus, tá? Que é o verso suave, que é o verso da elegia, que é o verso da erótica, né? Verso suave. Mas o amor tardio não irá sugerir poemas. Eu acho sensacional. Esse é um outro lugar é o Serus Amor, né? Legal. Ou Tardus Amor também aparece. Então, irá admitir que não sou poeta humilde. Né? Então, serei preferido pelos romanos cultos. Aí, Otávio, a ideia de que não é arte menor. Tá? Jovens não poderão se calar ante o meu sepulcro. Aí vem a famosa frase lapidar. Lapidar, literalmente, da lápide. Descanses, ó poeta de nosso ardor. Ardores nostri, magni poeta Iaques. Jaz aqui, então, o poeta, o grande poeta do nosso furor, do nosso fogo. Cuidado! Não despreze meus poemas com seu Fausto. A miúde, aí vem o Tardus Amor. A miúde, o amor tardio chega com preço alto. E fez a invectiva final. Aí ele imprecou e caiu, quase devolvendo com um iambo aí, né? É quase um iambo. É uma imprecação, né? Ele está desejando mal para ele. O 9. Eu não gosto da tradução do Gontijo por conta justamente desse vocativo que aparece aí, que é o brincalhão, né? Que é o irrisor, que aparece em latim. Ele coloca palhaço. Eu não acho que seja palhaço. Palhaço eu não acho bom. Já falei para ele, então não tem problema nenhum. É assim, eu acho que assim, você está brincando, você está escarnecendo, você está de gozação, entendeu ou não? Não é... mas palhaço ele é muito agressivo, eu acho que ele é mais, assim, é mais irônico do que isso. Mas, enfim, cada um vai... E palhaço fica meio anacrônico também, porque não acho que fosse assim, né? Então, arrumasse um nome mais próprio para a antiguidade, acho. Eu lhe dizia, brincalhão, e eu usei lhe porque não usei o tu, tá? Então, eu estou usando você na tradução, porque eu acho que a elegia, ainda que eles usem tu, eu acho que a elegia, do ponto de vista da nossa elocução, da nossa língua, ela cabe muito melhor com um você do que com o tu. O tu eleva demais o tom, né? Acho que fica muito século XIX, fica muito
muito, sei lá, Rui Barbosa, entendeu? Eu prefiro deixar um pouco mais moderno, porque eles são jovens, é você mesmo. Às vezes dá vontade de até fazer as coisas mais livres, mas aí eu não consigo. Eu não consigo, tenho medo. É que nem o João Ângelo, que traduziu gregos e romanos para... Como que era? Gregos... Não. Negros e romanos para gregos e troianos, ou uma coisa assim. Então, eu achei que não ficou legal também. E ele mudou. E ele mudou. Eu dizia, brincalhão, que amores viriam, ou seja, aquilo que ele imprecou, tem a resposta aí. E nunca mais você seria livre para falar. Eis que jaz submisso e se sujeita aos mandos da menina. Né? E agora essa, comprada há pouco, manda em você. Opa! Empta, é comprada mesmo. Então, esta menina comprada há pouco vai fazer relação com uma outra coisa também que é interessante vocês pensarem. Vai aparecer, acho que no poema 2.5, acho, não tenho certeza, mas acho que é 2.5. Numa das versões possíveis dos manuscritos, vai aparecer a palavra Werna. Verna. Né? Werna. U-E-R-N-A. Né? Vai aparecer a palavra Werna Lewis. Outras versões vão dizer Werba Lewis. Ambas funcionam. Ele vai falar assim, Cíntia, uma beleza ingente, uma escrava volúvel. Essa Werna, na cultura romana, é aquela escrava de serviço. A escrava de serviço da alcova. Tá certo ou não? Então, é uma escrava, toda escrava é comprada, mas essa tem uma função específica que é a do leito. Tá certo? Então, algumas versões vão dizer que ela era uma escrava, ou uma escrava do amor, ou uma escrava porque foi comprada pelos presentes, pelo dinheiro, por tudo que esse menino deu para ela, ou ela era simplesmente volúvel. O Herbaleuis significa ser volúvel. Então, quando ele fala aqui que ela foi comprada, ela é comprada e mais manda. No amor, nada melhor do que eu. Dizem as aves da Caônia, são aves proféticas, ao prever quais rapazes cada menina domina. Então eu olho para a cara do cara e sei dizer, e esse cara vai dançar com uma mulher. E isso é uma coisa que é impressionante. Quando você fala assim, isso não vai dar certo. E aí não dá mesmo. Vocês já passaram por isso? Na real, sinceramente. Você olhar e falar assim, esse casal não vai dar certo. Isso vai dar encrenca. Alguém vai sacanear. Um vai sacanear o outro. Assim, não tem jeito. Acontece batata. É incrível. É engozado essas coisas. Bom, é isso. A prever quais rapazes cada menina domina. Dor e lágrimas me fizeram, com mérito, um perito. Né? Que, amor estando longe, me chamem de novato. Do que serve, infeliz, cantar um poema nobre ou lamentar muros da lira anfiônia? No amor, sou mais o verso de Miminermo que Homero. O dócil amor procura afáveis poemas. Vá, eu desafio, abandone os livrinhos tristes e cante o que a menina quer ouvir. E se isto não lhe é matéria fácil, bem, hoje, louco, procura água no rio. Isso é uma frase, digamos, comuníssima na tradição latina. O cara louco para procurar água no rio, né? Quer dizer, é onde vai encontrar mesmo. E ainda nem está pálido, nem mesmo o fogo lhe tocou.
esta primeira fagulha do seu futuro mal. Então, irá querer ceder aos tigres da Armênia, preferir estar atado à roda do inferno e assentir toda a honra à seta do menino no sangue, e nada poder negar à sua menina nervosa. Amor nunca ofereceu dóceis asas a alguém, de modo que ele não o prendesse com outra mão. Nem lhe engane o fato de ela ser muito tolerante. Fere mais profundamente, Pôntico, se ela for sua. Ainda mais, se não lhe é possível desviar o olhar dela. O amor não cede que você vigie uma outra. Ele não se revela até que as mãos atingem os seus ossos. Quem quer que você seja, evite afagos frequentes. A eles, nem carvalhos ou seixos poderiam resistir. Muito menos você, um espírito suave. Por isso, se você tem pudor, admita logo seus erros. Cantar por quem vai morrer, no amor sempre consola. É bom isso, hein? Muito bom, muito bom. Quer dizer, o poeta épico caiu na armadilha. E agora ele, como poeta épico, quer cantar poemas suaves e não tem a expertise para tanto. Então, agora o que resta a ele é lamentar. Né? Gente, vamos parar por aqui. Vocês têm dúvida? Tem mensagem aqui no chat, não, né? Tudo bem. É isso, gente. Deu certo? Deu pé? Deu? Legal. Então, valeu. Foi muito bom para mim. Espero que tenha sido bom para vocês. Me diverti a valer. Tá certo? Você sabe que eu me divirto. Isso aqui não me dá trabalho. Me dá trabalho é ser diretor. Dar aula, para mim, é uma moleza. Tá? Então, beijos e abraços a todos. Obrigado, tchau. professor. Obrigado a vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gustavo. Professor, Oi. eu deixei para fazer a pergunta no final, porque é sobre o trabalho. Pode falar. Eu comecei a pensar que eu queria trabalhar a questão do eros, né, do amor, como uma patologia. Uhum. E aí eu comecei a ler as odes, não sei se é odes, os poemas, né, de Propércio. Então, as elegias. Isso, as elegias. E aí eu gostaria de saber se o senhor tem alguma bibliografia para me indicar sobre esse tema mais profundamente e mais no sentido da elegia. Porque eu pensei, eu separei algumas, por exemplo, o fragmento da Safo, 31, para colocar na antologia. Tem também um fragmento do Catulo, que o senhor comentou na sala de aula. Uhum. E aí, estou ainda lendo as elegias do Propércio. Então, aí... os sintomas do amor, quer dizer, vai aparecer, assim, para valer. Quer dizer, você vai encontrar muita coisa. Tem um mestrado de uma aluna minha, que é a Lia Serignoli. Uhum. Não sei se você conhece a Lia. Conheço. Então, a Lia, ela escreveu a respeito da imagem do amor dos poetas elegíacos. Dá uma olhada lá. Então, ela pegou não só os textos, e ela tem, portanto, uma antologia enorme, que aí você vai escolher aquilo que é melhor para você, tá? Uhum. Porque ela não usa só a questão dos sintomas do amor, ela usa tudo, sempre quando aparece o amor, a imagem do amor nos elegíacos. Então, tem lá no banco de teses dela, acho que é Imagens do Amor. Se você quiser, eu posso colocar na bibliografia, eu coloco hoje mesmo eu coloco para você a dissertação dela. Tá bom, professor. Muito obrigada. Porque eu fiquei com medo, porque eu comecei a ler e eu comecei a anotar um monte de elegias que isso aparecia. E eu falei, eu tô com medo de selecionar, por exemplo, várias, e aí ter só, sei lá, tá forçando a relação, não sei. Não, tá ótimo. Vai que é bom. Vai que bom. Dá o maior samba. Tá bom. Obrigada. Minha querida. Tchau. Tchau, boa semana. Bom dia, professor. Bom dia. Fale, minha querida. Eu gostaria de fazer uma pergunta, o seguinte, é possível trabalhar
o tema da morte em Propércio, eu comecei até, eu li o livro 1 e fiquei, oh, meu Deus. Não, eu acho que dá, sim. Dá também. E aí, algumas coisas que eu tinha pensado, falando da morte, né? A morte como não lugar, mas eu também pensei como escapismo, fuga. Viu, Meire, o que você vai encontrar é o seguinte: você vai encontrar várias circunstâncias. Nada melhor é toda vez que você encontrar a imagem, você pega e separa o poema. Separa. Certo. Vai lendo. Depois que você encontrar uma série, você relê todos juntos, na sequência, e vê o que casa com o quê. Ah, beleza. Então, beleza. Então, é possível fazer para o trabalho a antologia apenas em Propércio? Se eu escolhesse esse tema da morte? Lógico. Tá. Porque assim, eu expliquei, quando eu expliquei o trabalho, falei assim, a antologia pode ser de um poeta, de 2 poetas, de 3, 4 poetas. A antologia pode ser a respeito de um assunto em vários poetas ou de um assunto num só poeta. Então, o importante é que você explique sucintamente, 1 página, 2, quais foram os critérios, como você escolheu, como você chegou, e comentar um pouco a respeito desse tema nessas elegias, como que se dá. Beleza. Assim. Tá. Tá bom? Em relação à parte teórica, de referente teórico, o professor tem alguma sugestão? Então, assim... do tema morte. Você percebe assim, você está... Eu vou dar uma mapeada, mas preciso saber, você consegue ler em alguma outra língua? Eu consigo ler em inglês. Tá ótimo. Então, vou separar a biblioteca, porque em português vai ser mais difícil. Agora, eu coloquei acho que numa das aulas, um livro chamado Companion to Propertius. Tá? Lá vai aparecer temas nas elegias de Propércio. E, salvo engano da minha parte, já aparece ali a morte. Tá? Tá. Então, eu vou conferir, mas pode ser. É de um cara, é um alemão, o nome, mas é em inglês o livro, tá? O livro é em inglês. Acho que é Guter, alguma coisa assim. E eu tenho um livrinho também